Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse papo. E, como sempre, a proposta é prosseguir nos testes. Bom, a intenção desse vídeo também não é contar mitos do Ganesha e também não é analisar exaustivamente o significado do seu mantra, mas chegarmos a uma pronúncia o mais acurada possível desse mantra. E nisso eu farei o meu máximo para transmitir à distância algo que talvez presencialmente fosse melhor. Talvez. Não gosto de ficar glorificando tanto o presencial por ser uma pessoa anticapacitista e por entender que as pessoas com dificuldade de locomoção, de, de interação, elas também estão incluídas na comunidade humana e elas têm o direito à gnose também. Eu começo falando, né, antes de tudo, que a minha perspectiva ela foi construída pelo estudo do Tantra tradicional, Shivaíta, não dualista, mais especificamente o Shivaísmo Trika, ou Shivaísmo centrado nas três Shaktis, Pará, Pará e Apará. A Suprema e não Suprema e a não Suprema. É uma tríade de Shaktis que, por sua vez, são os poderes dinâmicos, criativos e volitivos e agentivos e cognitivos da consciência universal Shiva. Trocando em miúdos, existe Shiva, que é pura consciência, e esta pura consciência ela é inseparável, daí não dualismo, ela é inseparável das suas forças criativas. A mais central dessas forças criativas, a mais seminal, é a vontade, que no Tantra chamamos de Ichha Shakti. Ichha Shakti é relacionada à Shakti Suprema, Para Shakti, que por sua vez é relacionada microcosmicamente à linguagem suprema. A gente volta nisso, porque estamos estudando um mantra, né? A gente tem que falar sobre teoria tântrica do mantra, que é onde surge a ideia de mantra do jeito que a gente está trabalhando aqui. Então, Pará é uma Shakti mista, né, de natureza mista, transicional, e a Pará é uma Shakti relacionada ao furdunço da multiplicidade. Tem uma palavra sânscrita muito legal para isso, é Kshoba. Kshoba quer dizer bagunça, balbúrdia, né? A balbúrdia da multiplicidade. Portanto, o domínio da ação. É por isso que essa Shakti vai ser bastante relacionada a representações de deusas terríveis, que inspiram terror, medo, porque assim é o mundo tempestuoso da ação. Ação, em sânscrito, é marcado com a partícula kr. Kr é a partícula que nós vemos em karma, por exemplo. É a partícula que nós vemos em Kriya Yoga. Kr é ação. Então, deixando as Shaktis um pouco de lado, porque o tema não é elas hoje, mas eu pretendo retomar esse tema, porque essas Shaktis são também relacionadas a três poderes constitutivos
da existência, que são o querer, o saber e o fazer. E existem meditações, né, que eu conduzo, inclusive, que são centradas na contemplação desses três poderes. Mas vamos voltar para a linguagem suprema. Aqui a gente vai estar mais no domínio dela. A linguagem suprema é a linguagem no seu estado indiferenciado. Ou seja, da mesma maneira que, quando a gente pensa macrocosmicamente, nós temos esse poder indiferenciado, a unidade, o todo, que não é um no sentido numérico, porque um induz a uma dualidade. No momento em que existe um, existe outro. Se existe um, existe algum outro um. Se eu tenho uma caneta, ela já é uma entidade separada de um lápis, que já é uma entidade separada de um quartzo, que é separada de um corretivo. Então são unidades separadas. Quando a gente fala do uno, nós estamos falando de algo que é a natureza do lápis, da caneta, do quartzo, do corretivo. E que é também a natureza da minha comunicação para falar com você e com a natureza dos seus órgãos dos sentidos que estão me vendo, talvez não estejam me vendo, mas estejam me ouvindo, talvez não estejam me ouvindo, mas estejam lendo as legendas, e do seu poder cognitivo, seja lá como você vai cognizar o que eu estou falando, é a sua cognição. Tudo isso possui uma só realidade. Isso é o uno, né? Então nós temos essa instância una, e como ela é una, ela é não sequencial. Mas veja, a gente falou que existem vários poderes jogando e engendrando o universo. Esses outros poderes, eles permitem que essa dimensão não sequencial e indiferenciada se apresente de uma maneira sequencial, diferenciada. Isso acontece para dar origem a estrelas, quasares, buracos negros, montanhas e sorrisos de bebês, mas isto também acontece para dar origem a alguns fenômenos específicos, como a língua, o discurso, a linguagem. Então, quando a gente está falando do poder da linguagem no Tantra, estamos falando de uma Shakti, de uma deusa, de uma força cósmica que se manifesta no macro, gerando estrelas e quasares e deuses e anjos e demônios e tudo que é visível e não visível, tudo que é perceptível e não perceptível aos nossos sentidos, mas que também se manifesta em nós de uma maneira análoga. Então nós também somos constituídos de diversas Shaktis, diversas forças. Shakti quer dizer força, né? Poder. Temos o poder da locomoção, temos o poder da visão, temos o poder da percepção, temos o poder do tato, o poder do olfato, o poder da fala, o poder da audição, o poder gustativo, o poder digestivo.
o poder cognitivo, temos esses poderes mais profundos, como o poder de se perceber como uma entidade, um si mesmo. Esse poder que está com a gente até nos sonhos. A gente está sonhando e está tudo muito esquisito. E a gente se olha no espelho e vê uma coisa muito louca. Está num lugar muito doido que mistura um lugar da infância com um lugar da Terra-média, com algum cenário que você nunca viu na vida, mas existe um senso de si tamanho ali que, caso apareça uma besta infernal que tente te devorar, você acorda. E por que você acorda? Porque deu medo. Medo de quê? Medo de morrer. Mas morrer no sonho? Entende? Então a gente até no sonho tem um instinto de autopreservação de um si mesmo, dessa integridade. Não, este sou eu. E eu preciso me defender desse bicho. E aí você acorda, né? Às vezes não acorda também, né? Mas às vezes acorda. Mas se não acordar, às vezes você é devorado pelo bicho lá, dilacerado no sonho. E quando acorda, acorda com medo. Com medo de quê? Tem nada acontecendo, né? Que medo é esse? É o medo de se perder de quê? De si mesmo. Temos o poder da intelecção, né? Que nos dá certas intuições ao longo do dia, e é graças a isso que a gente vive. Afinal de contas, a gente não toma decisões sempre baseados em um outro poder, que é manas. É o poder da mente calculadora, da mente que pondera, que divide, que traça planos, que calcula. É a mente que a IA emula, inclusive, né? É uma mente estatística, é por isso que a inteligência artificial joga xadrez melhor que a gente, ainda que você seja o Kasparov, que você seja o Magnus Carlsen. Esses caras estudam com a inteligência artificial. Por quê? Em termos de mente calculadora, de mente estatística, a inteligência artificial é melhor do que qualquer ser humano. Quando o Magnus Carlsen tá lá treinando para um torneio, né? Ele estuda por si mesmo, claro, mas em algum momento ele liga lá o robô, simplesmente porque o robô lembra de uma quantidade estratosférica de jogos e de variantes daquela mesma posição, e ela consegue te dar uma estimativa acurada de quais foram as decisões tomadas naquele momento crítico do jogo específico, quais deram certo, quais deram mais ou menos e quais deram muito errado. E ela consegue até te dizer, olha, aqui não tem como você ganhar. Ou você perde ou empata. Coisa que uma mente humana não consegue fazer. Então a gente tem esse poder que é manas também, que é a mente calculadora. E isso engloba os 25 tattvas, 25 poderes, realidades estruturantes do universo e do ser. E é até aqui que algumas escolas chegam, como o Vedanta e o Samkhya. O Shivaísmo e os Tantras Shaktas vão enxergar que existem tattvas além disso. E assim vão se perfazer 36 tattvas, que também não são o nosso foco agora. Mas saibam que no meu repertório de meditação, de meditações guiadas,
também existem contemplações e percursos que englobam peregrinações por esses poderes que nos constituem também, inclusive os tátulos superiores e tudo mais. Diante desse universo que está estruturado em um elemento indiferenciado, que se apresenta como multiplicidade e que em nenhum momento se dissocia de si mesmo, continua uno, continua sem ruptura, as escolas tântricas vão gerar uma visão da linguagem que é diferente da ideia da linguística dita ocidental, de que a língua é apenas um recurso que nós temos para a comunicação. A linguagem será vista como um poder, um P maiúsculo, uma Shakti, uma força. Diante disso, os mantras nessas tradições, eles não são vistos apenas como atos devocionais a deidades, mas eles são vistos como as próprias deidades manifestas em forma de som. É importante a gente falar isso porque quando a gente fala Om, Gam, Ganapataye Namaha, no meio dessa estrutura existe algo chamado Bija Mantra, sílaba semente, que no caso do Ganesha é essa aqui, Gam. Gam. Aqui nós temos o fonema Ga, Ga, do sânscrito, né? Em Devanagari. E aqui nós temos uma coisinha chamada Anusvara. O Anusvara é o que dá esse Ga. Sempre que a gente coloca um Anusvara em qualquer fonema sânscrito, o fonema se transforma num mantra. Né? Tanto que existe uma prática chamada Matraka Nyasa, que eu gosto muito de conduzir também, em que existe a instauração dos fonemas em vários pontos do corpo, com toda uma ideia de lateralidades que vão em algum momento se unir numa coisa só, porque na meditação tântrica a gente está sempre transitando da multiplicidade para a unidade, e os fonemas serão acrescidos do Anusvara. É isso que acontece também em outro tipo de Nyasa, que é a meditação dos chakras, que foi muito popularizada pelo movimento New Age, pelos ocultistas, que muita gente pratica. Quando você instaura um chakra numa meditação e você pronuncia Lam, Vam, Yam, Ram, Bam, você está praticando um tipo de Matraka Nyasa. Matraka quer dizer mãe, a mãe oculta. Quem é essa mãe oculta? É a Shakti da linguagem suprema. Você está evocando. É isso mesmo. Eu sei que o pessoal aí, tecnicista, o pessoal do yoga ciência, né, detesta isso, mas eu sou daqueles que veicula, né, o yoga macumbeiro, que é o yoga real. Então, quando você faz isso, quando você visualiza alguma coisa no Muladhara Chakra e você pronuncia Lam, você está fazendo um trabalho de evocação de uma deusa para dentro do seu corpo. É isso que está acontecendo. E calma, sem dualismo. Não está vindo nenhuma entidade dos confins da galáxia para invadir seu corpo, não. É que essa realidade já habita o seu corpo.
Afinal de contas, Muladhara Chakra é base, raiz. Mula é raiz. Adhara é base. A base, raiz. Nós temos base. Quando a gente acorda e levanta da cama, Muladhara. Quando eu aqui sentado, sem desmontar diante de vocês, espero que não aconteça, né? Muladhara Chakra. Eu tenho base, solidez, raiz. Quando uma pessoa, né, chega ao seu dia e ela, bom, coraçãozinho cansa, para, e ela desmorona, ou seja, morre, o Muladhara sofreu alguma alteração. Como eu sou não dualista, eu não posso dizer que o Muladhara parou de existir, porque ainda está ali, mas parou de se manifestar de um jeito, né, estruturando um corpo humano. Então, quando você faz prática de chakras, você está praticando um negocinho chamado Matraka Nyasa. Nyasa é toda a prática de instauração de elementos ao longo do corpo, certo? Os chakras, eles são preenchidos pelos fonemas do Devanagari, os 50 fonemas. Então, além das suas sílabas raiz, do centro do diagrama, quando você vê um yantra de um chakra, vocês veem que ele tem uma sílaba raiz no centro, né? E ele tem nas pétalas também. São todos fonemas do alfabeto Devanagari, que não é o único alfabeto sânscrito, tá? E você está praticando, fazendo uma das práticas, né, que te conectam a esta deusa, a deusa suprema. Só que na prática de chakra, ela será vista como a Kundalini, olha só. E aqui eu aproveito para dizer que a Kundalini também está ligada a este poder da linguagem. Essa força e esse poder que precede a própria sequencialidade dos fonemas é Kundalini. Então, Kundalini não é uma cobrinha mística que está dormindo aí em algum lugar do seu corpo, esperando você alcançar lá o grau, o grau da ordem e receber as palavras secretas que vai fazer essa cobrinha despertar e começar a dar boost de energia nos seus chakras, como se fosse um videogame. E quando todas as barras de energia dos chakras estiverem cheias, você vai se tornar um fucking living God, né? Um Deus vivo. Assim. Não é isso. Pela visão do Tantra tradicional, tá, gente? Pelo amor dos deuses e deusas. Se você pratica desse jeito, tudo bem. Eu sei que isso é praticado assim em diversas escolas, mas eu estou falando aqui de Tantra. Quando você faz prática de chakras, você está praticando um tipo de Matraka Nyasa. E essa prática, ela é focada na contemplação de... Você começa no mundo de alguma multiplicidade, seja a multiplicidade dos componentes do seu corpo, seja a multiplicidade das pétalas de um chakra e desses chakras ao longo do seu centro, né, do seu canal central. Isso vai te direcionar a uma percepção de uma unidade, né? E isso vai refinando a sua percepção dessa dimensão suprema que subjaz a multiplicidade, para a qual a percepção da linguagem suprema, da linguagem em seu estado potencial,
seminal é um trampolim. E isso você pode ter essa percepção de diversas maneiras, né? Como eu disse, visualizando os fonemas nas partes do corpo, indo de uma ideia de lateralidade para uma progressiva ideia de unidade, ou você pode, e aí no final você contempla a deusa, né, suprema e tal, não sei o quê, ou você pode fazer a prática de chakras, por exemplo. Na prática de chakras, essa deusa suprema e essa dimensão da unidade indiferenciada será representada como Kundalini Shakti. E como eu estava dizendo, a Kundalini é uma Shakti. Então, na visão tântrica, ela não é um poder que está ali esperando você virar uma pessoa muito foda, um magão, patolino. Já viu o patolino? Beware of the wizard. O mago é terrível. Então, tem um negócio chamado Merry Melodies. Procure aí, Merry Melodies Patolino Mago. Vocês vão gostar. E a Kundalini não está lá esperando você virar o mago terrível, patolínico, para mandar nela e dizer: vai, Kundalini, agora traz o meu emprego. Essas coisas. Kundalini é uma Shakti, é um poder. Então, você manda no fogo, você manda no azul do céu, você manda no vento, você não manda, né? Então você não manda em Kundalini. A gente não manda em Shakti. Nós somos atravessados por elas, estruturados por elas, né? Elas não estão aí ao nosso dispor. Mas, veja só, isso não exclui uma perspectiva mágica. Então, você pode entoar mantras para que Ganesha te ajude em questões mundanas. Com certeza. Apenas tenha a percepção de que nem o Ganesha, nem as Shaktis que permitem que as palavras tenham poder são seus escravos. Porque, embora nós sejamos unos com essas realidades, elas possuem alteridade. Logo, essa aproximação com essas entidades, elas se constituem em relações. E essas relações tendem a ser mais frutíferas e benéficas se forem baseadas em respeito e, quem sabe, até em amor. Dito isso, o básico do que significa Om Gam Ganapataye Namaha. Mais uma vez, eu sou alfabetizado em sânscrito, eu tenho rudimentos de gramática sânscrita, mas não me sinto bem em fazer análise sintática de sânscrito. O meu professor se chama João Carlos Barbosa Gonçalves. Ele tem uma escola chamada Ashram Urbano, onde vocês podem aprender sânscrito do 0 ao 1000. E eu recomendo muito. E podem aprender Shivaísmo da Caxemira também. Inclusive tem um curso de mantras dele, é sensacional. Então eu vou dizer o básico, porque a ideia aqui é você pronunciar bem. E veja, não é criar uma neurose em você da boa pronúncia. Nenhum de nós vai pronunciar como um indiano, ok? Muito menos como um indiano do século IX, que foi quando essas coisas de tantra, mantras e yantras começaram a surgir. A ideia aqui não é ensinar vocês a pronunciar a verdadeira pronúncia, que se não pronunciar desse jeito, quando vocês forem chamar Ganesha, vai vir o Asmodeus e lascar com sua vida. Não é isso. Eu quero que vocês se alinhem mais com a ideia do afeto, da relação. Ou seja, vai vir um amigo seu,
ou amiga te visitar, faz tempo que você não vê, você tem um carinho imenso, é um irmão de alma, uma irmã de alma. É mais cômodo para você recebê-lo com a comida que você sempre faz. Mas você sabe que esse amigo, essa amiga, gosta muito de paella. Você nunca nem fez uma paella. Aí você decide comprar uma panela adequada. Acho que um wok dá, né? Você resolve ver vários tutoriais no YouTube, anota os ingredientes, vai na feira. Você nem gosta de ir em feira, mas você vai, compra, junta tudo para fazer a paella, para receber o seu amigo ou amiga com a paella. É nessa pegada que vocês estão aprendendo a pronunciar de uma maneira mais acurada o mantra. Entendeu? Não é que Ganesha só vai estar lá se você pronunciar assim. Mas é que esse amigo está vindo para sua casa. Esse amigo barrigudo, com todo o universo na sua pança. Não é gordofobia, não. É um epíteto de Ganesha. É um elogio para ele. Dizer, ó Ganesha, do corpo maciço, da barriga imensa, de uma presa só, Senhor das legiões. Então você vai receber esse amigo, né? Montado no veículo dele, o rato, Mushika ou Mushaka. Então você oferece a paella fonética. Entendeu? Bom, Om Gam Ganapataye Namaha, grosso modo é o seguinte. O Om é uma sílaba semente. Mas não é qualquer sílaba semente. É a sílaba semente das sílabas sementes. Om. O Om é uma mescla de 3 elementos. A gente tem o A, vou tentar fazer aqui. A gente tem a sílaba A. O fonema A é ligado à emissão do universo. A. Por isso que na estrutura tradicional sim, essa caneta é desse tamanho. Na estrutura tradicional dos fonemas, né, da recitação dos fonemas, a gente começa com as vogais e começa com A, I, U, R, L, E, Ai, Om, Au, A. Então a gente tem o A, que é a emissão. A gente tem também essa outra partícula aqui, que é o U. Ela faz U, é uma vogal. U. Você acrescenta isso em qualquer fonema, ela vira U. Então se eu, por exemplo, pego esse gam aqui e boto essa partícula embaixo dela, fica gum, gum, gum. Entendeu? É como os sinais massoréticos do hebraico. E aí a gente tem também esse pontinho aqui, né? Esse pontinho aqui, que é o Anusvara, que geralmente nos Bija Mantras é acompanhado dessa meia lua aqui, Chandra, meia lua. Esses 3 elementos juntos, vocês já devem ter vislumbrado aí, que obviamente eles formam, quando a gente junta todos eles, aqui fiz um Om mais caretinha, aqui, como a gente vê geralmente mais artístico, estilizado, desse jeito aqui. A, O, E aí, nós temos no sânscrito um fenômeno fonético chamado Sandhi, que também tem em outras línguas e que eu estou longe de entender as regras do Sandhi. O que eu posso dizer é que, graças ao Sandhi, algumas palavras em sânscrito, quando você tem A, U, vira O. A, U, Om. A, A, U, mais Om. É que eu tô lembrando mais das coisas que viram E.
que às vezes A mais I vira E. E até hoje no Hindi, né, a gente tem coisas assim, que juntam e viram E. Então essa é a estrutura do Om. Então nós temos a emissão do universo, né, com A. Nós temos a permanência do universo com U. E nós temos a manifestação do universo em vibração, que é o Anusvara. Tá uma explicação bem, bem, bem grosseira. Caso vocês queiram aprofundar com um professor de verdade, eu vou deixar aí a recomendação de um vídeo do Mark Dishkovsky sobre... É uma série de 2 vídeos sobre o Om e a recitação do Om. Bom, e aí a gente tem, depois do Om, a gente tem o Gam. Gam é a sílaba raiz de Ganesha, Bija Mantra de Ganesha, Gam. O Gam, ele não é apenas algo que representa Ganesha. Então, aqui vai um bisuzinho tântrico para vocês. Quando estiverem pronunciando o mantra, tentem conectar com essa ideia de que o Gam é o próprio corpo de Ganesha feito de som. Quando você fala Gam, você dá corpo à deidade. Você permite que ela se manifeste. Ganapati é senhor das multidões, ou senhor das hostes. E aí existem sentidos possíveis. Um deles é que Ganesha também é um deus guerreiro, né, que quebra inimigo e moe, trucida e despedaça obstáculo e tudo mais. Afinal de contas, ele porta armas também. Então Ganesha também tem essa conotação. E também ele é o senhor da multiplicidade. Lembra? Uma unidade que se manifesta em multiplicidade. Então, quando você recorre a Ganesha, você está precisando de uma ajuda no mundo da multiplicidade. No Ganesha, nessa balbúrdia aí de competição, de inteligência artificial, de internet morta. Me ajuda aí a viver do meu trabalho, né? Porque ele é o senhor dessa balbúrdia. Ele é o senhor do caos também. E por isso o corpo dele é tão caótico. Já parou para pensar nisso? E essa terminação, né, do o Ganapataye, né, termina com esse fonema aqui, que é o Ya, né? Ya com esse sinal em cima, que é o E, formando Ye. É a mesma partícula que a gente tem Om Namah Shivaya, que é uma declinação do sânscrito, porque veja, o sânscrito ele não tem determinadas partículas que a nossa língua tem, como por exemplo, eu entoo louvores para Shiva, né? Esse para Shiva não tem nenhuma palavra sânscrita para isso. O que vai ter é um determinado ocaso, é uma determinada queda, é uma determinada caída, é uma determinada declinação da palavra, que vai denotar a função sintática da palavra. Então, no caso, o Shivaya é para Shiva. O Ganapataye é para Ganesha. E o Namaha é as palavras de saudação, de reverência, louvor, do Namastê, do Namas, né? Namastê quer dizer isso, reverência. Reverência a ti. E aí o pessoal foi criando esse negócio de o Deus que há em mim, o Deus que há em ti, não sei o quê. Mas Namastê quer dizer reverências a você. Você que eu estou vendo aí na minha frente. Você. Eu te reverencio. É isso. Então, quando a gente fala Namaha
em direção à deidade, né, eu presto louvores a Ganapati, ao Senhor das multitudes, ao Senhor das multidões, cujo corpo é Gam. E aí o coração desse mantra é o Gam, né? O Borogodó é o Gam, certo? Agora que nós chegamos aqui, vamos finalmente para a pronúncia de fato, né? Bom, o Om, como vocês já viram, ele é uma junção do A com U, né, que forma AU, e que com o fenômeno fonético do Sandhi forma o O. Com a adição do Anusvara, que é aquilo que dota o fonema de vibração e, portanto, de realização. Então, quando você acrescenta um Anusvara a um determinado fonema e vibra ele, você dá corpo a uma realidade. Macumba tanto, né? Você dá corpo a uma realidade. Porque todo fonema é uma Shakti, que está ligado a um Tattva, que está ligado a um planeta, que está ligado a uma realidade, que está ligado a um elemento, que está ligado a uma dimensão nossa. E quando a gente vibra esse determinado fonema, a gente, quando acrescenta o do Anusvara, a gente acrescenta realidade. Então é como se a gente estivesse tirando esse mantra que está vivo já na dimensão suprema, indiferenciada, trazendo ele para a dimensão intermediária da cognição e jogando ele no campo da Shakti, da ação, da realização, com esse Então, e aí tem mais um bizuzinho tântrico, que vocês vão ver lá no Ditkovsky, inclusive, que é o seguinte: quando vocês estiverem praticando mantra e quiserem induzir um estado de gnose mais profundo, em vez de ficar só tagarelando o mantra que nem um papagaio, vocês fazem o seguinte: visualizem que quando vocês inspiram, o prana, energia vital, adentra pelo topo da sua cabeça, percorre o canal central, frio, isso é importante, frio, lunar, prateado, se possível, e ele se acrescenta no ventre. E aqui ele esquenta, porque ele toca o fogo. No que ele esquenta, você visualiza ele, o prana, ascendendo como o mantra, certo? Ascendendo como o mantra e sendo emitido como calor para a manifestação da deidade. E aí, se você tiver um trabalho devocional, você pode até mesmo contemplar a deidade absorvendo o mantra, recebendo o mantra, ou, bom, aí você vê o que você faz aí, porque a aula não é de magia, né? Mas essa é uma chave mágica importante. Então, isso vai te ajudar muito a ter uma conexão maior do que você sentar e só ficar um ganga na pataie, na pataie, Não, senta, aproveita, medita. Né? Prática mágica é legal quando nos beneficia para além do resultado grosseiro. Quando tem uma troca de benefício. Eu, pelo menos, me alinho com isso, tá, minha gente? Tem gente que vai dizer, esse cara aí, mão direita, moralista, né? Tudo bem. Então tem essa visualização, ela é válida, eu não estou inventando isso, tá, gente? Pode perguntar lá ao professor João,
Dizer, ó, um aluno seu aí inventou uma tal de uma prática aí de inspirar o mantra frio e ele se acumula no fogo do ventre e o mantra sai quente. Ele vai dizer, ué, meu aluno, que aluno é esse? O Rafa? O Rafa era aplicado. Ele está ensinando certo. Isso porque, pessoal, o Tantra, ele é um movimento espiritual que traz várias revoluções no contexto do hinduísmo bramânico. Uma dessas revoluções é a internalização dos ritos externos. Ou seja, em vez de você fazer uma mega operação do fogo no templo, com um monte de brahmanes caríssimos, que brahmane cobra, tá? Brahmanes caríssimos e paramentos caríssimos e tudo, né? Você reconhece o seu corpo como universo, como cosmo. E dentro desse cosmo, você instaura um templo, você instaura altares, você instaura realidades cósmicas, você instaura universos inteiros. A partir desse corpo, que não é impuro, não é obstáculo à espiritualidade, à transcendência. Ele é uno com a consciência universal. Por isso que o Tantra vai ser protagonista de uma outra revolução. Enquanto o hinduísmo védico, bramânico, é obcecado com a ideia de pureza e impureza, os tântricos vão dizer, olha, a única impureza que existe é a nossa visão equivocada sobre a natureza una da realidade. Ou seja, a única impureza que reconhecemos é o dualismo. Os fluidos corporais não são impuros, o suor não é impuro, a casta não é impura, o gênero não é impuro, e a gente vai ter tradições inteiras de yoginis, tradições inteiras de mulheres mestras do Tantra. E a palavra não é impura, não tem idioma impuro. Impuro é o dualismo, é a ignorância. Então a gente tem o Gam. E como é que a gente pronuncia o Gam? O Gam é o seguinte: esse final a gente já viu, o Anusvara, que faz com que todo fonema ganhe o Então, Vam, Lam, Yam, Gam, Tam, Tam, Ram, né? E aí você tem as bijas, por exemplo, compostas, Rim, Shrim, né? Klim. Esse Anusvara final é uma vibração. E o Ga em si, ele é o seguinte: esse Ga, no sânscrito, ele não é Ga de garrafa, de galho, de galhofa, de gude, de grade. O meu professor deu um macete massa para isso, porque na nossa língua tem uma palavra que a gente fala que a gente realiza esse fonema. E essa palavra é manga. Olha que maravilha. Manga. Manga. Para você pronunciar esse Ga, eu recomendo que você faça o seguinte exercício. Pronuncie manga devagar. Manga. 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 E aí, tente parar nesse antes de realizar o Ga. Antes do A, né? Man. Vocês vão ver que vocês realizam um fonema que é produzido com a parte mais, né, a parte mais de trás, vamos falar em bom português brasileiro, a parte mais de trás da língua, no palato. O palato, conhecido também como céu da boca, né? Ali perto da glote. Então a gente faz manga. Esse fonema, né? Ele é o fonema do Ga, do Gam.
né? E ele é também o Gá do Ganapataye. Então, Ganapataye vai ter esse mesmo Gá, esse mesmo Gá. Om Gam Ganapataye Namaha. E aqui eu já dei um spoiler do Gá. Então, o Gá vai ser esse Gá do manga. Manga, Gá, Gá. Ele não é no palato duro, sabe? Gá, Gá, grade, good, gado, gostoso, gama, sabe? Que é o mesmo onde a gente forma casa, crush, né? Ele é anterior, Gá. Ele é na parte mole. Gan, Gana Pataye Namaha, Gana Pataye Namaha. Então, a gente tem agora o Na. Mas antes, deixa eu falar uma outra nuance de pronúncia, que é o seguinte. O sânscrito, geralmente, ele tem duas formas de pronunciar a mesma vogal, que é uma pronúncia curta, né, breve e longa. No mantra de Ganesha, as vogais A são curtas, né? Então a gente tem o A e o A. Esse A, ele é meio dito como se a boca estivesse em descanso. Então não é Ganapata Ye Namaha, Ganapata Ye Namaha, é Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Gana, 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 Gana. Isso vai fazer com que alguns falantes do Hindi, inclusive, realizem esse A curto como E. Isso vai acontecer no Hindi, inclusive, né? Então, por exemplo, você tem um mantra, tem um texto, tem uma palavra chamada Mamaiva, Mamaiva. E aí você vai procurar lá um mantra, você vai procurar o texto lá na internet, e o falante do Hindi está pronunciando Mameiva, Mameiva, né? Isso acontece. Variação linguística, né? Então esse Ganapataye, Ganapataye são as breves. Ganapataye, 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 Ganapataye. O Na, ele é uma outra coisinha. O Na é essa letrinha aqui, esse fonema aqui. Vou fazer aqui para vocês. Esse é o Na. Esse aqui. Esse aqui é o Na. O Na, ele é grafado da seguinte forma: um N com um pontinho embaixo. E por que ele é grafado um N com um pontinho embaixo? Porque ele é uma consoante retroflexa. Sabe o do paulista? Porta, torta. Esse é um R retroflexo, que é a língua dando uma encaracolada, né? E aí a língua se aproxima dessa parte de trás dos dentes, ainda no céu da boca, e forma um porta, torta, verde. O sânscrito, ele não só tem o R retroflexo, mas ele tem outras consoantes retroflexas, entre elas o NA. Mas aqui existe um equívoco. Algumas pessoas ainda ensinam que o N retroflexo se pronuncia ner, como se fosse um paulista falando nerd, ou um americano falando nerd, né? Nerd. Não é ner, então não é Ganapataye Namaha, né? Como é que a gente pronuncia o N retroflexo? A gente aproxima a ponta da língua nessa parte da frente do palato, do céu da boca, que fica atrás dos dentes, e ao invés de pronunciar na dental, sabe? Nada, nívea. Então não é nem esse dental de nada, em que a língua toca os dentes, e nem é aquele nosso N
que a língua, a parte mais ou menos central da língua, toca mais ou menos o centro do céu da boca e faz Nívia, Nínive, sabe? Ele é nessa parte aqui de trás do acima e atrás dos dentes. Então, e aí a língua dá uma leve encaracolada na ponta e faz n, 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 ganapataye, ganapataye. Então não é ganapataye nem ganhapataye, ganhapataye, ganapataye, ganapataye. Entende? N, n, n. E aí o pá é pá mesmo, pá explosivo de pai, porta, sabe? Pires, pá, pá. Pá é essa letra aqui, ó. Esse fonema aqui. Pá. Pá. Esse é o pá. É pá mesmo, pá. Agora não é pá. Não é ganapataye, porque é o A breve, então é ganapataye, ganapataye. O tá também. O tá é o tá mesmo, dental. Tá. Não é o tá retroflexo. Tá, tá. É tá, tá, dental. Língua, dente. Tá. O tá é esse bonito aqui. Parece o símbolo de Saturno. Tá. Tá. E finalmente, o ye, que eu já mostrei, que é esse ya com a vogal e. Isso faz com que a vogal fique aberta, não é e e longa. Ganapataye namaha. Ganapataye namaha. E aí quando vocês virem aí no YouTube um falante do Hindi falar nemehe, nemehe, tá certo. É apenas variação, porque como eu disse, o A breve ele vai transitando na realização dos falantes da língua para um E. Então, nemehe, 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 é normal. Mas eu estou ensinando aqui dentro de um rigor da gramática sânscrita. Então, é namaha, namaha, namaha. Vou escrever aqui namaha, o na e o ma juntinhos, e tendo no final esses dois pontinhos. Esses dois pontinhos têm um borogodó também. Então aqui a gente tem o na, ma, ha. Na verdade, a pronúncia aqui é namar. Namar. Esses dois pontinhos aqui são anusvara. O anusvara, ele tem muita relação com Shakti. O anusvara tem muita relação com o momento em que o Senhor Shiva se dualiza, provocando assim um dinamismo. E esse anusvara, ele, em termos mágicos, ele acaba fazendo com que o seu mantra se conecte com o dinamismo da realidade. Então, namaha. Quando esse ha está no final dos mantras, geralmente se alonga esse ha e se acrescenta um a em vez de namar, né? Namaha. Então, enquanto é Om Namah Shivaya, Om Gam Ganapataye Namaha, porque está no final. É o na mesmo, dental. Namaha. Apenas temos que ter o cuidado. Apenas temos que ter o cuidado de. Apenas temos que ter. Eu fico olhando para o próprio mantra ali, está na porta. É por isso que eu fico olhando para o lado. Apenas temos que ter o cuidado de pronunciarmos os as como breves. Namaha. Não fazer namaha, sabe? Eu vou só corrigir uma coisa aqui, que eu mostrei o na, que é esse na de nada, dental, língua e dente, né?
como se fosse o na retroflexo, mas não é. O na retroflexo é esse aqui. Corrigindo. Aqui. Esse é o na do Ganapataye. Esse aqui. Na. Do Ganapataye. Então, assim, nós temos, juntando todas essas lindas deusinhas chamados fonemas e letras, tem uma caneta menor aqui, e podemos escrever o nosso mantra só para selar a nossa sessão de estudo. Vou fazer aqui Om Gam Gam Ga Na Pa Ta Ye Ganapataye Na Ma e o Visarga Ra. Então, enquanto o Anusvara ele é a vibração da unidade, o Visarga é a emissão dinâmica. E assim nós temos Om Gam de manga, Gam Ga de manga, de novo, Ga Na, ponta da língua atrás dos dentes, Na, meio voltadinha para trás, Na, retroflexo, Na, Ga Na, Pa Ta, dental, Pa, labial, Pa Ta, dental, Ye, aberto e fechado, Ye, Ganapataye, Namaha, não Namaha, Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Esse é o mantra. Espero ter ajudado. Espero ter ensinado relativamente bem a vocês cozinharem essa paella fonética para esse grande amigo que é o Senhor Ganesha. E comentem aí se vocês querem que eu continue dando essas dicas de mantras, de pronúncias. Eu posso ensinar isso, eu estou habilitado a ensinar isso, tá? Eu fiz curso disso. Faz parte do repertório das minhas aulas de meditação, e espero ter aprimorado a prática mágica, mística de vocês, seja lá para que vocês pronunciam esse mantra. E não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar, engajar na medida do possível. Se inscrevam no canal para liberar novas funcionalidades, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de cada vez mais qualidade para o canal, e quem sabe um dia monetizá-lo, né? Nunca se sabe. Que o Senhor das legiões, das multidões, viabilize que isso aconteça. Tchau, tchau e até a próxima.